Angel, então significa que as escolas aqui em Brasília, que só trabalham com até ensino médio, a quantidade de aprovação nesses cursos mais concorridos, ele é menor do que uma escola que goza do privilégio de ter também pré-vestibular. Com certeza. Porque se a gente está pensando em 9 vagas de medicina pelo PAS, e a gente tem uma quantidade assim razoável de escolas de nível aqui em Brasília, para cada uma vai ficar 1 ou 2 vagas de medicina. Então, assim, você como escola de ensino médio, você aprovar 2, 3 vagas, você está fazendo uma aprovação significativa. Com certeza, com certeza. E a visão que as pessoas têm no mercado é que o outro aprovou mais porque somou-se com os alunos do pré-vestibular. É questão de mercado, né? De como que cada um acaba justificando o seu número. É claro que se você acrescenta as vagas do pré-vestibular com as vagas que você tem no PAS, às vezes no PAS você não aprovou ninguém em medicina, mas você aprovou 4 ou 5 pelo pré-vestibular, vão achar que tá tudo junto, né? Que não é verdade, né? Que é bem diferente. Porque em geral os próprios pais, na maioria dos casos, o pai não sabe como que é o sistema de vagas. Então, muitas vezes o pai acha que o candidato que é aprovado pelo pré-vestibular é como se fosse uma aprovação pelo colégio. E sem contar a maturidade também, né? Porque o aluno que vai para o pré-vestibular é um aluno que não foi aprovado quando concluiu o ensino médio. Consequentemente, ele tem uma bagagem maior e uma maturidade diferente dos alunos do ensino médio, não é isso? Se bem que há muitos candidatos que já terminaram o ensino médio, mas a maturidade ainda não chegou. Do pré-vestibular também, né? Do pré-vestibular também. Eu queria que você falasse, Angel, sobre um pouquinho para nós, sobre comparar o aluno de ensino médio, né? Porque nós começamos com pré-vestibular hoje, nós só trabalhamos de ensino médio para baixo, comparando o aluno do ensino médio no passado com relação ao aluno do ensino médio desses tempos, porque à medida que os anos foram passando, o mundo foi se tornando mais globalizado, mais atualizado, uma série de outros fatores interferiram ou interferem na vida acadêmica desses alunos. A nossa época, quando nós começamos vestibular, ou melhor, começamos o Galois, nem existia rede social, né? Estava começando o Orkut. É Orkut que falava, não? Orkut, né? Estava começando o Orkut. E hoje a rede social, ela briga muito com... compete, né? Não é brigar, mas ela compete muito hoje com o fazer escola no dia a dia, desse ensinar e do aprender. Faz para a gente um resumo que possa esclarecer os pais, os alunos com relação a isso. Bom, primeiro, né? Quando nós começamos o ensino médio, em 2000, o aluno focava principalmente para o UNB, aqui em Brasília. E alguns, claro, também faziam vestibulares em outros locais, o FMG, né, a Uberlândia. Até porque Brasília só tinha tem a ESCS hoje, que é do distrital. Mas ainda continua só com federal, só UNB. Então o foco era esse, e quem quisesse sair daqui tinha que se programar, fazer excursão, viajar, ficar fora alguns dias, né, alojamento, essas coisas. O que a gente tem hoje? A gente tem o Enem, e com o Enem o candidato ele faz na própria cidade e depois ele se inscreve por meio do SISU onde ele quiser, no Brasil todo. Então hoje os candidatos eles têm um leque muito maior de opções. E óbvio que a preparação ela acaba sendo mais importante nesse sentido. E aí eu acho que a gente tem um ponto muito forte no Galois, né? Você vê a vida da escola no contraturno, né? Porque durante o período da manhã... Todos são iguais, né? Todos são iguais. Exatamente. Eles, sei lá, entram às 7h10, 7h20, saem às 13h, né? Tem as aulas da manhã. E a maior parte das escolas acaba aí.
Você vai no Galois, em qualquer momento da tarde, você vê ali a vida na escola. Uma escola viva, né? Porque o que a gente faz com esses alunos é um acompanhamento muito próximo das potencialidades que ele realmente tem e que ele tem que descobrir. Então, os professores, né, os monitores, eles pegam na mão desses alunos, né, e acompanham o dia a dia deles. Como é que o que ele está querendo, o que ele pretende, que opções que ele tem, como é que ele tem que se preparar para essas opções que ele tem. Então, esse leque que é muito amplo hoje, no Galois, a gente consegue fazer com que o aluno tenha essa visão e tenha essa preparação para isso. Ou seja, o aluno do Galois, ele é trabalhado, ele é preparado integralmente. A gente não chama de integral, apesar da escola ter manhã e tarde, né, e até a noite, a gente vai até qual horário lá no ensino médio? Até 9 da noite. Até 21 horas tem atividade. Ou seja, começa às 7 da manhã e vai até às 21 horas preparando os alunos. Então, assim, hoje o aluno é um protagonista, né, do ensino e daquilo que ele pretende. E o projeto de vida que nós temos e o acompanhamento acadêmico que nós temos favorece essa preparação global. Então, desde o primeiro ano, o aluno tem essa noção de que ele, na escola, vai estar acompanhado por tutores que vão saber o dia a dia dele e vão fazer com que ele possa ter o melhor caminho possível para alcançar o objetivo que ele tem. E quando você diz que o tutor conhece, acompanha o caminho do aluno, o tutor ele acompanha também não só a competência intelectual, ele trabalha também a competência comportamental, competência emocional, tudo isso a escola oferece e oportuniza o aluno e ajuda. Sim, porque hoje, mais do que nunca, a questão não é só o conhecimento acadêmico, né? Mais do que nunca, a visão da escola, e é o que a gente faz, tem que ser essa. Tem que ser de um ser humano que está se preparando e que tem que ter uma formação global, tem que ter uma formação geral, humana e, ao mesmo tempo, conteudista. Toshio, você foi meu marido, eu sei muito bem, conheço suas características como japonês, como matemático e tudo. Você criou uma escola conteudista, certo? Sim. Excelência de professores. Relaciona para nós, na sua visão, quais as características, o que era importantíssimo numa escola conteudista. Bom, primeira coisa que importa numa escola conteudista é a qualidade dos alunos. Então, mesmo que o aluno não fosse excepcional, um aluno ótimo, se ele viesse com a vontade de estudar, que a gente pudesse... O nosso objetivo era fazer com que ele se motivasse e se tornasse um aluno então, acima não da é média. uma escola só para o aluno top que nenhum. Sabe que é autodidata, é para aquele aluno que quer aprender. Se você quiser uma escola só com alunos acima da média, você não vai conseguir na matrícula, né? Então, o que você vai conseguir é um grupo de alunos que estejam realmente interessados em aprender e se tornar aluno acima da média. E foi assim que o Galois nasceu. Exatamente. Oportunizando aqueles que gostavam de estudar e também oportunizando aquele que queria aprender a gostar e se tornar um grande aluno. Exato. Então, eu sempre perguntava aos meus alunos, né? Eu perguntava assim, para vocês, alunos, o que vocês consideram um professor ideal? Ah, você perguntava para eles? Sempre pergunto. Isso quando você já estava no Galois ou ainda no Objetivo? Ainda no Objetivo. Uhum. Né? E aí, os alunos respondiam, o professor ideal é aquele que faz a gente entender tudo, tal, que ensina tudo. Eu falei,
eu sempre dizia, nenhum professor vai te ensinar tudo. Não há tempo para isso. Então, Interessante. o professor ideal é aquele que faz com que você fique motivado a aprender o restante sozinho. Ah, o Então, professor se ideal. Isso, se você aprende com o professor, entretanto, o que você quiser aprofundar, que você se sinta motivado a estudar sozinho. E aí, então, foi que você pensou colocar plantão, monitoria e profissionais para poder ajudar a fazer a grade de Sim, horário e semanal, outra tudo coisa, isso. como o aluno, muitas vezes, nós tínhamos lá no começo, no pré-vestibular, alguns alunos que estavam há 3 anos, 4 anos, 3 anos, significam 6 vestibulares, né? Nós tivemos o Jonathan, né, que fez muito mais que sim, isso, não é isso? tentando um vestibular para medicina durante 3 anos, 4 anos, 5 anos, até 6, 7 anos. Se forem 7 anos, são 14 vestibulares seguidos, né? Que ele não conseguiu ter sucesso. Então, esses alunos, eu percebia que eles tinham um problema de retenção em relação ao aprendizado. Então, por exemplo, quando eles iam fazer o vestibular, chegavam a dar um certo branco. Então, branco na verdade, o emocional acabavam esquecendo certas coisas. Certo. Aí, o que eu pensei? Esses meninos sabiam a matéria, só que eles precisavam fixar melhor os assuntos. E isso se aprende ensinando. Ah, eles ensinando. Isso, então, foi a hora que eu recrutei muitos dos alunos para se tornarem monitores. Ah, certo, certo. Por exemplo, o Jonatas. O Jonatas, ele ficou durante quase 6 anos, acho, sem ter sucesso no vestibular da medicina. Uhum. Um semestre que ele ficou lá na monitoria, ele foi aprovado. Então, o que o Galois Gold faz hoje é mais ou menos exatamente o que a gente fazia com os alunos monitores. Transformava os bons alunos em professores, entre aspas, professores. Em alunos que vão aprender os assuntos de modo a não esquecer. Tá, a pergunta para você é o seguinte, eu fiz o seguinte, quais as características de uma escola conteudista? Então você falou que a primeira condição é para o aluno que gosta de estudar e também para aquele que ele considera fraco na competência intelectual, mas quer se tornar um bom aluno, né? Lógico, se não tiver essa disposição... Aí a gente não consegue fazer milagre, né? Além disso, o próprio aluno respondeu para você que precisa ser professores que ensinasse tudo para eles, mas você disse que não é verdade, que o professor não consegue ensinar tudo, mas tem que ser motivador, então tem que ser uma pessoa que motiva o aluno a dar continuidade, e daí então você criou o plantão e criou a monitoria. Uhum. E aí, quando você criou a monitoria, você estava oportunizando aqueles alunos que, apesar de estudar muito, não conseguiam reter toda a informação para poder colocar no vestibular. Uhum. Você criou a monitoria, que é o que a gente faz hoje com o Gold, né? Que o aluno faz o simulado no sábado pela manhã e na segunda-feira à tarde eles se reúnem, um ensinando para o outro, isso acompanhado de um tutor. Não é isso? Tá. Só que nós sabemos hoje que em função da pandemia, do pós-pandemia, esse processo ele já vinha acontecendo, né, Angel? Em função da tecnologia, em função das redes sociais, em função hoje da globalização, esses alunos começaram a encontrar coisas mais interessantes do que o próprio estudar, né? Que você tem que entender que para estudar tem que ter momentos passivos, que tem que ter momentos ativos, mas na maioria você tem que ter paciência, precisa de paciência e de tempo.
E aí, hoje, com o advento da pandemia, isso foi acelerado e nós hoje temos que fazer uma escola, não só aquela escola que era puramente conteudista, mas a gente tem que trazer também essa expertise da escola humanista, uma escola mais acolhedora. Os profissionais são os mesmos, mas eles têm que entender que eles têm que trabalhar esses alunos e têm que trabalhar aqueles alunos que estão mais focados hoje na rede social do que olhando para a escola propriamente dita. Eu expliquei bem? Sim. A pandemia foi um caos, né? Para a educação foi, sentidos, né? Foi uma tragédia. E a gente vai analisar esses dados ainda daqui a algum tempo, né? Para poder fazer comparações. Já colocam que pela primeira vez na história da humanidade teremos uma geração inferior à geração dos pais. Em termos de conhecimento? Em tudo. Em tudo? De conhecimento e de nível intelectual, né? Pela primeira vez, digamos, o coeficiente intelectual dos filhos hoje vai ser menor do que o dos pais. O que interfere nisso? Principalmente as redes sociais. Principalmente o tablet, o celular, o tempo no computador. O TikTok. Aí já são, né, os aplicativos que vêm com isso. Mas o tempo que os nossos jovens passam nas redes sociais, né, ou então em jogos, é muito alto e é muito prejudicial. Tem pesquisas assim que mostram o seguinte: a qualidade de ensino de um país, ele não está necessariamente relacionado à quantidade de computadores que as escolas têm. Peraí, repete que eu me perdi. Como é que é? Então, pesquisas, a Organização Mundial do Comércio, né, mostram o seguinte: um país, ele passa de média, por exemplo, 6 para 6,5. E outro país, ele passa de 6 para 6,1. Aí vão ver, o que passa só de 6 para 6,1 investiu demais em computadores. Não é o caso. Isso em crescimento do país? Não, no resultado do PISA, por exemplo. Do PISA, tá. A mudança da nota. O que passa de 6 para 6,5, de repente, ele não fez nenhum investimento em informática, mas ele fez investimento em professores, em tempo de sala de aula, em tempo de escola. Os grandes empresários da área de informática, né? Muitos estão lá no Vale do Silício, tá? Eles não permitem os filhos usarem celular. Aliás, eu sei disso. As escolas de lá não têm tecnologia nenhuma e não podem levar celular. Por quê? Porque os filhos serão melhores sem a tecnologia. A tecnologia se aprende rápido. Sim. Então, um facilitador, né? Enquanto ele for um educando, não há necessidade disso. Na questão da aquisição de conhecimento. O aluno se acomoda com a tecnologia. Acha que está tudo ali e não precisa prestar atenção nem criar nada. Esse Qualquer é o grande coisa problema. que ele quiser, ele vai lá no Google. Não, e o chat hoje, GPT, que é um problema sério, porque os alunos hoje estão usando o chat para poder fazer dever de casa. Quer dizer, não retém nada, não aprende nada, e isso é sério, porque na hora da prova, o que acontece? Hoje o modelo, ainda o modelo é avaliação quantitativa por meio de provas. Ele faz o dever de casa ou ele acha que está sendo bem preparado. Quando chega na hora da prova, ele não se sai bem. O que acontece? A autoestima baixa, e aí ele fica fragilizado, e aí os pais vêm achando que a culpa são dos professores e da escola, quando na verdade o filho está fazendo uso de muita tecnologia, e aí o filho não sabe, o pai também não tem esse conhecimento, e não tem que saber, porque esse não é o papel dele, ser um bom conhecedor do processo educar, né, Gel? Porque o pai, quando coloca o filho numa escola, ele espera que
todos aqueles que fazem a escola têm esse conhecimento para que possa bem conduzir os alunos. Mas tem um detalhe aí. Os pais, eles devem ficar atentos ao tempo que os alunos passam nos computadores. Ok, ele pode não ter a parte cognitiva em relação ao conteúdo da escola, mas em casa ele está vendo se o filho está com muitas horas no computador. Isso é nocivo demais. Não, Angel, não é só olhar se o filho, o próprio pai também usa muito o computador. Uma coisa que a gente verifica muito nas mesas em restaurantes, que fica pai, mãe, filho, todo mundo no celular, né? E isso é um dano muito significativo no cérebro da criança, no cérebro do adulto, e todos nós temos essa consciência. Eu, particularmente, torço muito para que seja uma fase, que a gente, aos poucos, retorne ao pouco uso de celular. Eu li agora recente, me ajuda aqui, se você sabe disso, porque já tem país proibindo o uso de celular. A Holanda proibiu. A Holanda proibiu o celular? A Holanda proibiu. Não pode levar celular na escola? Não, as escolas da Holanda não podem mais usar nem tablet, nem celular nas escolas. Tá, eu ia fazer uma pergunta para você, e aí a gente fez um joguinho aqui entre nós três, mas a pergunta para você é o seguinte: você criou uma escola conteudista, inclusive Brasília tem escolas puramente conteudistas, que copiaram do Colégio Galois, mas hoje você entende que essa escola ela não pode ser só conteudista, que a gente tem que olhar essas questões do aluno, aquela dificuldade, do emocional, do comportamental, que eu chamo humano-conteudista, que é o Colégio Galois. Então, nós temos uma metodologia diferente, porque a gente traz toda aquela necessidade, toda aquela proposta humana. Porque o aluno mudou, né? Porque o aluno mudou. Porque hoje, se você ficar só na escola conteudista, provavelmente você vai colapsar os alunos. Os alunos não vão aguentar. Então, creio que a tendência é que todas as escolas tenha esse cuidado, tenham um acolhimento um pouco diferenciado em relação às escolas conteudistas antigas. Angel, o Galois nasceu, o Toshio já contou aqui, que nós começamos com professores de excelência, sala de aula para encantar o aluno, para ele estudar à tarde, que é o que acontece hoje no Galois até hoje. Criou o plantão de dúvida, que é a dúvida que é tirada com o professor, colocou aqueles alunos que de ponta para poder tirar dúvida, que a gente chama de monitor. Mas hoje, com essas necessidades prementes que nós deparamos, a escola hoje tem mais do que plantonistas, professores de plantão e monitores, nós temos tutor e mentor. Você poderia explicar para nós o que significa isso, a tutoria, para que serve a tutoria, a mentoria? Na verdade, o que a gente tem feito, sentindo a necessidade, né, dos nossos alunos, e isso foi agravado, né, claro que com a pandemia, dar a ele meios pelos quais ele possa se conhecer melhor. Então, a monitoria e plantão, a gente tem, né, há mais de 20 anos. Agora, tutoria é algo novo. A mentoria é algo novo. Começando agora, depois da pandemia, né? Exatamente, né? Porque a gente tem que pegar na mão desses alunos e acolhê-los naquilo que eles mais precisam. Então, a gente não pode apenas pensar no aluno como ali alguém que vai receber um conteúdo, né, de aulas e aulas. Porque o Brasil vestibular é fator limitante, a quantidade de conteúdo que se cobra nos diversos vestibulares é imensa. É imensa. É absurdo, realmente, né? É absurdo. O nível de conhecimento que os alunos têm que ter é algo absurdo. E aí que tá. A questão não é só o conhecimento, né? A questão é o aluno estar bem consigo. O aluno ter esse tipo de formação que permita com que ele saiba relacionar a frustração ao próprio autoconhecimento, ao próprio crescimento que ele vai ter.
né? Não só como aluno, como retentor de conhecimento, mas como pessoa. E aí tem essa parte da tutoria, né, e da mentoria exatamente para isso, né? A questão humanista hoje na escola, ela, acredito eu, ela vai ter tanto ou parecido de importância com a questão do conteúdo. Sim. Não adianta o aluno ter conteúdo se ele não sabe expor isso depois quando ele precisa. Ou quando ele for um profissional, ele tem que ter uma formação geral. E essa formação geral é aquilo que a gente, hoje no Galois, é muito presente. Então eu fico muito tranquilo em fazer esse tipo de comentário, de afirmação. A educação que a gente tem hoje no Galois é uma educação completa. Uma educação, diferenciada. Com certeza, diferenciada, como sempre foi, né? Quando a gente era forte no conteúdo, a gente tinha esse diferencial que era inegável. E hoje a gente tem as duas coisas. Então, acredito que, mais uma vez, a gente tem algo próprio, algo forte e algo que queira Deus que os alunos possam ter a motivação necessária para saírem da escola de uma forma muito, muito tranquila e muito consciente de que fizeram o máximo e que a escola deu para eles o máximo também. Toshio, é notório que o Colégio Galois prepara os alunos que quiserem passar em medicina no Brasil inteiro. Sim. Tem professor? Tem espaço, tem estrutura para tudo isso. Não falando só de espaço e estrutura física, não. Tem material humano para poder ajudar esse aluno a conseguir vaga na medicina. Por que medicina? Por que a gente fala muito medicina? Corrige se eu estou errada. Se um aluno se prepara para passar em medicina, significa que ele passa em qualquer outro curso, certo? Excetuando o ITA e IME, sim. Porque o ITA e IME são cursos que exigem uma preparação específica para exatas. Ok. E hoje, então, o Colégio Galois é uma escola completa, porque existe a escola humana, né? Existe a escola conteudista. E o Galois hoje é uma escola humano-conteudista. Ou seja, ela auxilia, ela valoriza e ela ajuda o aluno a aprender a gostar de estudar. Tem estrutura, né, Angel? Tem programas dentro do próprio Galois para atender esses alunos, não é isso? Demais. Você poderia falar para nós do programa Gold, como é que ele é distribuído? Qual foi o pensar? O programa Gold visa o quê? Visa pegar os alunos que têm notas acima da média, né? A gente colocou um mínimo de 7,5, então quem tem todas as matérias acima de 7,5, eles discutem o simulado entre si após fazer simulado. Um detalhe importante, tá? O simulado, ele pode ser feito por todos os alunos, né? Qualquer aluno pode fazer o simulado. Agora, esse grupo que tem notas acima de 7,5, eles se reúnem e entre eles, claro, né, com auxílio de um tutor, eles fazem a discussão de todas as questões do simulado. Tá, e isso reforçando aquilo que o Toshio disse, que ele percebeu lá no começo do Galois, quando ele criou a monitoria. Então, o Gold nada mais é do que a antiga monitoria do Colégio do Galois, quando nós nascemos, não é isso? Sim, porque eram alunos, né, e hoje também são os alunos que discutem entre eles. Ok, o programa Gold, ele é uma trilha, não é isso? Então, nós oportunizamos com um programa para o aluno Gold. Nós oferecemos também um serviço para o aluno intermediário, que está entre 6 e 7,5, que a gente chama de Advance, não é isso? E oferecemos também para aqueles que estão com nota abaixo de 6, a oportunidade de crescer no hábito do estudo, crescer no conhecimento e tirar notas nas provas, porque isso é importantíssimo para melhorar a autoestima do aluno, né? E melhorando a autoestima, ele cresce, porque todo aluno tem potencial, né? Todo aluno tem potencial. Não existe aluno burro, aluno incapaz, não existe. Todos são muito inteligentes. O que é oferecido, então,
trilha Gold, nessa trilha programa Gold? O SEI, o Advance e o Gold. Você poderia especificar para a gente como é que se trabalha o SEI, como trabalha o Advance, e você já explicou o Gold. Se quiser repetir, pode repetir o Gold. Então a gente tem essas trilhas que acabam atendendo a todos os alunos. Aqueles que não têm um rendimento tão bom assim em algumas matérias, o que a gente percebeu? Que eles precisam de orientação para estudo. Então, à tarde, eles têm um horário à tarde em que um tutor ele explica e ele orienta o que cada aluno tem que estudar naquele momento. Ok. Então, durante 2 horas, o tutor vai, aluno por aluno, e vai orientando naquilo que ele deve estudar. Porque muitos dizem, eu não sei por onde começar, não é isso? Eu não sei o que estudar, não é isso? Esse é o papel do tutor. E depois desse estudo individual, acompanhado pelo tutor, esses alunos têm aulas dos conteúdos que vão acontecer na prova da semana. Então, acaba sendo uma coisa assim, bem interessante, né? Porque ele estuda, ele tenta aprender a estudar e ele vai se preparar também com aulas. Isso começou ano passado e o rendimento foi muito bom, né? Porque os tutores, eles fazem relatórios muito minuciosos, né, do acompanhamento do aluno. E aí manda para o pai? Manda para a família toda semana. Aqueles alunos que têm entre 6 e 7,5, né, que a gente chamou de Advance, eles participam dos simulados e eles têm a correção dos simulados pelos professores assistentes. Ou seja, claro que eles vão discutir entre eles, mas o principal ali é reforçar conteúdo. E o reforço de conteúdo... Ou seja, aquilo que ele errou, ele reaprende com o professor assistente. Ok. E a outra trilha é o Gold. Então, o Gold, o mesmo simulado, porém, eles, alunos, é que ensinam, explicam um para o outro. Sim. Né? Inclusive, o tutor é professor de geografia, né? Quando ele vai discutir com os meninos matemática, são os meninos que ensinam ali um ele mais um intermediário, né, da discussão. Bom, então, resumindo a história, o Galois, ele tem a excelência de aulas com excelentes professores, que é o momento onde o aluno, então, ele toma conhecimento dos conteúdos com os professores, tornam-se motivados a estudar no período da tarde, e para isso tem plantões, tem monitorias, tem complementação, né, de estudos, como o Clube de Leitura com a Camila, né, que estuda as obras dos vestibulares do Brasil, não é isso? O Clube da Leitura trabalha as obras dos vestibulares da FUVEST e da Unicamp. Tá. Além disso, nós oportunizamos no projeto de vida aquele aluno que está seguro de todo esse caminhar que ele tem que fazer aula, estudos, para poder sair bem nas provas, sair bem nos vestibulares, ele pode buscar o projeto de vida, ou o projeto de vida oferece para ele uma preparação para o futuro, aponta para ele o futuro. Olha, a universidade, o curso que você quer fazer precisa disso, vamos aqui nos capacitar, e aponta para o futuro e apronta também para o mercado de trabalho, né? Porque é consequência. Se você escolhe, por exemplo, ser advogado, você precisa saber o que você vai precisar como advogado no futuro. Então, esse é o papel do projeto de vida, e cuidar da saúde deles. Cuida da saúde física, cuida da saúde mental, cuida da saúde emocional, cuida da saúde relacional, cuida da saúde espiritual. Então, o Colégio Galois é uma escola hoje super, super completa. Então, fica aqui o meu agradecimento a você, Angel. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho que você está fazendo lá no ensino médio. Obrigado. Obrigada, Toshio. Você sabe que você é muito importante entre nós, né? Porque você é um professor de referência na cidade, os pais todos te conhecem, sabem da sua competência em toda essa área. E o professor Toshio, gente, ele não só fica na matemática, não. Ele é excelente pintor, cozinha maravilhosamente bem. Um grande abraço para vocês, muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado.